hora que que processarem ela na que Justiça dá do Trabalho, ela tá frita. Para poder dar as 24 horas e tal. Eu falei, tá, mas como é que tá isso? Gente, não tá. Não tá. Tá lá. Tá lá. E aí o que acontece? Além de tudo, quando infelizmente o idoso vem a falecer, além de você passar pela dor do luto, você tem que passar pela dor do processo na justiça. Porque a pessoa não tem um contrato, a pessoa não, ela vai trabalhar no regime de revezamento. E ela tem o direito ao registro na carteira e ela vai pedir isso, tá? Pede mesmo. E eu disse para ela, falei, olha, eu vou precisar passar você para uma colega porque tá tudo errado o que você tá fazendo. Então, gente, precisa prestar atenção. Você vê que o óbvio precisa ser dito. Imagina, você tá lá com uma cuidadora e você não tomou os cuidados necessários. O que envolve, qual que é a legislação que envolve o trabalho que essa cuidadora que está lá cuidando do seu ente querido, o que envolve, quais são os direitos dela, quais são suas obrigações. Você precisa procurar saber isso. Com certeza. É você que tem, aquilo que eu volto lá no início, é você que tem que procurar saber. Ah, mas é só uma, que seja. Não importa. Muito cuidado. E, Valéria, o consumidor tem sempre razão mesmo? O cliente tem sempre razão? Não. Graças a Deus, não. Né? Porque, assim, os contratos hoje bem feitos, as assessorias bem dadas às empresas, faz com que não tenha todos esses direitos, não. E você consegue realmente rebater essas teses na justiça. E eu acho que a balança da justiça hoje está realmente ficando equilibrada nesse ponto. Que legal. Está bem legal. E é uma coisa que a gente quer, né? Porque o nosso objetivo é esse, né? Precisa, né? Você vê que o Código de Defesa do Consumidor, gente, ele já tem 31 anos. 31 anos. Tá aqui 31 colado anos. com a gente, ó. 31 anos. E tem empresas que não têm ideia do conteúdo do Código de Defesa do Consumidor. Tem ideia. E fazem aqueles contratos mal feitos. Mal feito. Principalmente revendas de carros. Gente, o que eu pego de contrato de revenda de carro, que a vontade que dá é de bater na pessoa e falar assim, você vai ser processado 10 anos e não vai aprender que você tem que mudar esse contrato. Não, é porque é o Dr. Google que fez para ele. Então, né, fora isso, né? O Dr. Google é um problema, porque as pessoas acham que dá para aproveitar qualquer coisa, né? Quando você percebe que, infelizmente, apesar da disponibilidade desses contratos no Google, eles são adequados, às vezes, a normas antigas. Eles são retirados de livros antigos que não estão alcançando a legislação atual. E o pior é isso, você fez desculpa te cortar, claro. mas você fez um comentário anterior, só para completar, dar um gancho que você falou. Cada cliente é único. Único. Vai precisar ter alguns ajustes, de repente, então não basta você pegar um contrato e pronto. O pior é que o que eu vejo que é pior, os pequenos, às vezes, até se preocupam em organizar-se. Os médios já dizem, mas se eu for processado, eu pago. Ou aquele não dá tempo. O médio não dá tempo. O grande, que seria a pessoa que tem mais a perder com o contrato mal feito, ele simplesmente ignora a presença do advogado, porque pagar advogado é caro. Aí a pessoa vende um imóvel de 1 milhão, 1.800.000, não quer pagar para fazer um contrato. Aí esse contrato não é executável, não é realizável, porque é mal feito. Ele perde 1,5 milhão porque ele não quis pagar ao advogado o valor da tabela, que é 6%. Exato. Aí ele vai ter que pagar 20% na Vai justiça. pagar 20% na justiça. Então, 20% na justiça. E vai perder o bem, às vezes. Gente, sem contar que o 6% é parcelado. Não precisa ser à vista. Claro. Agora, os 20% vai pesar para você. Porque pesar. a gente precisa apagar um incêndio lascado depois. Sim. E é isso que as pessoas não veem. Se é R$1.000 ou se é 1 milhão, o risco, ele existe. Ele existe. Né? E, Valéria, tem algum case curioso, assim, que você tenha vivido, ou na Justiça do Trabalho, ou na... Eu me lembro de gente, olha, eu atuei, assim, muito pouco na Justiça do Trabalho, muito mesmo, eu não gosto, não sou que nem a Valéria que eu me apaixonei, não gostei da experiência, e eu me lembro de uma das primeiras audiências que eu fiz, que eu entrei, e tal, e o advogado da parte contrária chegou e colocou todos os recibos na mesa, meu cliente tinha recebido tudo direitinho, tinha falado que tinha recebido e eu fiquei com aquela cara desse tamanho, odiei, quis matar ele na audiência, entendeu? Mas você saiu da audiência já falando assim, eu não vou mais advogar. Não vou mais advogar essa droga dessa área e tal. Eu me lembro muito bem de uma vez em que a Justiça do Trabalho, já foi bem no comecinho que ela começou a cuidar das indenizações por acidente de trabalho. Legal. Então não faz muito tempo isso.
que a pessoa foi até o meu escritório e falou assim para mim, olha, eu estava trabalhando e eu enfiei a mão na máquina, a máquina puxou a minha mão. Falei, olha, tá bom, puxou sua mão, né? Porque Poxa, aquela máquina, que às vezes uma horror, a rotação. máquina puxou. Falei, mas não tinha equipamento de proteção, você não tinha luva para a luva ter saído. Não tinha nada, foi culpa da A empresa, empresa não foi dava culpa da nada. empresa, a empresa não dava nada. Falei, olha, eu vou fazer o contrato, eu vou fazer a inicial para você, sim, porque eu acho que é injusto, ela acabou metade do braço destruído, né? Falei, vamos entrar com a ação. Só que tem uma coisa, se você estiver mentindo para mim, eu te abandono na sala de audiência. Dito e feito. Tava mentindo. Dito e feito. Quando chegou a audiência, veio toda a documentação dos IPIs que ela não queria usar, que ela assinou dizendo, eu não vou usar IPI. Olha, que mal Ela criada, hein, gente? fez isso, justamente. E eu, de verdade, naquele dia, eu levantei na audiência, eu pedi ao juiz pela ordem e falei, olha, senhor, por favor, redesigne essa audiência, porque eu não vou mais representar a minha cliente. E eu fui embora. Então, assim, foi uma situação muito ruim, mas eu tinha previsto que poderia ter acontecendo isso, e tanto que eu tinha no meu contrato uma cláusula dizendo que eu ia ter que sair. Então, assim, tem umas histórias, e realmente ela colocou propositadamente a mão, depois eu li a sentença. Gente, que loucura! Porque ela queria se aposentar por invalidez. Quando eu brinco, é que ela falou que quer se aposentar nas suas costas, e Sim. o pessoal acha que eu tô falando bobagem. Não, mas é tem, né? isso que eu falo. Porque se a empresa não tivesse toda aquela documentação, e se a empresa não tivesse esse respaldo, ela ia se aposentar e a empresa ia ter que arcar com todo aquele custo. Então, assim, realmente foi uma situação engraçada. Deixa eu te perguntar. Mais triste. Deixa eu te perguntar em cima disso que você falou, a questão da câmera, da empresa ter câmeras. Eu sei que existe uma resistência, às vezes, porque diz que você está negligenciando ali a individualidade do profissional. Como é que a Justiça do Trabalho vê isso? Depende do tipo de prestação de serviço, a Câmara é admitida. Entendi. Não é para qualquer um e não é para qualquer tipo de prestação de serviço. Por exemplo, uma esteticista, uma massagista não vai poder pôr uma câmera. Claro, por conta da questão. Por causa da questão. Então, assim, existem algumas restrições, inclusive na Lei Geral de Proteção de Dados, que ela fala que não é possível você utilizar o meio de filmagem como prova. Como prova. Inclusive, não é admitido na lei. Eu tive um caso que foi mais uma questão de curiosidade que a pessoa veio me perguntar, não foi nem para me contratar nada, porque foi uma igreja aonde a fiel, entre aspas, ali, a frequentadora. Não, a diarista, que diarista. prestava... Ela não era nem diarista, ela era empregada mesmo, trabalhava na área da limpeza da igreja, e ela botava e tirava o dinheiro do gasofilácio. Dinheiro das ofertas e tal. E a câmera flagrou ela fazendo isso, virando, Sim. né? Porque aqueles de madeira. Então ela chegava para trabalhar e virava. E acabaram descobrindo por acaso, né? Aí colocaram câmera, porque perceberam o que estava acontecendo. E aí realmente pegou ela fazendo. Quando vieram me perguntar, eu falei, olha, faz o seguinte. Chama ela, confronta e mostra a imagem e pede para ela pedir demissão. Tá? Assinar um termo e tal. Não vai tentar utilizar, porque pode dar ruim, né? Contra ela. Como é que você... Para o processo criminal, aí nós acabamos entrando até na área criminal. Isso, porque era furto que ela estava fazendo, na verdade. Furto qualificado com abuso de confiança, inclusive, porque ela era uma funcionária que estava ali fazendo um trabalho sozinha, sem supervisão. Exatamente. Né? Então, aí, não é possível você usar isso dentro da área do direito civil. Sim, não pode ser usado de momento algum. Porque era nem no civil, não pode? No trabalhista, existem restrições a essa prova. Você tem que pedir ao juiz se você vai poder utilizar essa prova. Entendi. Porque é uma prova muito degradante, né, para a funcionária. Porque envolve a área criminal, que nem você falou. E vai também desqualificá-la enquanto pessoa também, né? Esse eu acho que é o ponto, inclusive o contraponto que a gente tem que ver com as câmeras. Legal. Se você vai desqualificar a pessoa, a ofensa ela tem que ser extremamente grave, né? Para poder ser utilizada as câmeras. Você vê que nós hoje, né, com os celulares, a gente filma tudo, né? A pessoa viu alguma coisa. Então, algumas vezes é essencial a prova de câmeras, né?
Mas em outros casos, nem tanto. Então, gente, olha, fica a dica aí, tá? Eu acho que essa colocação foi bastante importante, porque às vezes tem empresa que acha que a filmagem vai resolver o problema dela.